Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira comentando mais um tema de grande relevância para os empresários. O consultor Sebastião Oliveira dando importantes dicas de como ser produtivo trabalhando em home office. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a economista-chefe da RIG Investimentos, Simone Pazianotto, que falou sobre o coronavírus e o real impacto na economia brasileira e mundial. Fique conosco. A Pantalica Partners, empresa de consultoria empresarial, está promovendo uma pesquisa para entender como esta pandemia está afetando as médias e pequenas empresas. Respondendo à pesquisa, nos ajudarão a organizar uma hotline para auxiliar empresários, médios e pequenos a entenderem melhor as medidas editadas pelo governo e pelos bancos oficiais, além de auxiliar com dúvidas sobre o que fazer para gerenciar os negócios neste período de turbulência. A pesquisa leva menos de 3 minutos. Acesse o link abaixo e responda. Olá, mais um programa feito dentro da quarentena a que todos nós estamos impostos. Muito bem, trataremos hoje da MP 936, a chamada MP trabalhista do coronavírus. Portanto, uma medida provisória de 1º de abril, que passa a ter vigência imediata, como são todas as MPs, que trata então da preservação do trabalho, do emprego e do salário. Então a MP é relativamente curta, mas bastante profunda, dura e inovadora. Do meu ponto de vista, foi uma medida provisória bastante oportuna. Basicamente, ela cria o plano de benefícios e ela cria então a quem ela é destinada. Vamos lá. Nós temos duas situações muito distintas na MP, e o primeiro é a possibilidade de os contratos de trabalho serem suspensos. Para essa hipótese, o empregador e o empregado devem chegar a um contrato escrito, pelo qual, no máximo por 60 dias, os contratos de trabalho estariam suspensos, como se fossem interrompidos. Muito bem, para esse caso, esse contrato é suspenso, ele não é rompido. A empresa não deve pagar nada se em 2019 faturou até 4,8 milhões de faturamento bruto. Acima disso, para os contratos que são suspensos, há necessidade do complemento de 30% em forma de ajuda de custo. Então vamos lá. Os contratos suspensos, empresas pequenas, até 4,8 milhões de faturamento em 2019, não pagam nada. Empresas consideradas médias e grandes, acima de 4 milhões e 800, complementam 30% do salário dos trabalhadores em forma de ajuda de custo. Por que eu ressalto em forma de ajuda de custo? Porque não é base para 13º, férias, fundo de garantia, INSS, imposto de renda, nada disso. Então essa é a suspensão. Para que ela seja colocada em prática, basta que você faça o aviso com 2 dias de antecedência. Avisou hoje, depois de 2 dias, começa a vigir essa relação. Pode se estender por 60 dias e a consequência é que no retorno, em até 60 dias no retorno, haverá estabilidade do período gozado por esse benefício. Ficou 50 dias, volta, estabilidade de 50 dias. Ficou 60 dias, volta, estabilidade de 60 dias. Suspensão do contrato de trabalho. Há também a possibilidade de redução de jornada e salário. Para a redução, a regra é mais ou menos a mesma, havendo 3 escalas. Você pode reduzir 25%, 50% ou 70%. Da mesma forma que na questão da suspensão, na redução de 70%, óbvio, a empresa que então contrata 30% das horas trabalhadas, paga 30%, e o empregado receberá o complemento da remuneração, igualmente na suspensão, do programa igual ao seguro-desemprego. Então, o governo completa 70% do valor do seguro-desemprego para quem estiver afastado em 70% da sua jornada. Para quem se afastar, para quem interromper
em até 50%, o governo então contribui, complementa com 50% do seguro-desemprego. Redução de jornada de 25%, o governo dá 25% do seguro-desemprego. 50%, 50% do seguro-desemprego. 70%, 70% do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego e não do salário do trabalhador. Seguro-desemprego máximo R$ 1.800 aproximadamente. Ambos os institutos, para terem vigência, 2 dias de aviso. A redução pode ser por 90 dias, a suspensão por 60 dias. Quando do retorno, a estabilidade será pelo mesmo prazo que gozou o benefício. Basicamente, essa é a estrutura do plano emergencial para salvaguarda de empregos e salários. No próximo programa, traremos novas atualizações. Até lá. Você que tem uma micro e pequena empresa, imagine vender seus produtos de qualquer parte para qualquer parte do país. Como? Na plataforma KeepSell, você terá a oportunidade de vender de indústria para indústria, indústria para o comércio, indústria para o consumidor final, comércio para o consumidor final. Empresário, cadastre-se agora e conheça a plataforma focada na micro e pequena empresa. Fortaleça o mercado interno. Estamos vivendo um período novo, um período de grande pandemia, um período de grandes dificuldades, um período de grandes transformações. Todos nós fomos de uma hora para outra colocados em quarentena. Todos nós fomos obrigados a começar a trabalhar em casa. Para muitos isso já era uma realidade. Os consultores, para muitos profissionais liberais, isso já era alguma coisa muito comum. Para a maioria das pessoas, no entanto, isso é uma realidade completamente nova. Como fazer para de fato as pessoas serem produtivas trabalhando em home office? Eu digo para vocês que uma das primeiras coisas que você tem que falar para os seus profissionais, e eu ousaria dizer até para você próprio, é: nesse momento que você está em casa, você não está em férias. Isso significa que você tem que ter uma rotina, você tem que entregar resultados, e esses resultados são importantíssimos para a sua empresa, para o seu cliente, e eu ousaria dizer, para você. Aliás, é fundamental que nesse período de pandemia, nesse trabalho de recolhimento, que você esteja produtivo, que você continue produtivo. Do contrário, sua sanidade mental corre o risco de ir água abaixo. Algumas dicas fundamentais para você trabalhar bem em casa e ajudar a sua equipe a trabalhar bem a partir de casa. Primeiro, como eu falei, tenha clareza para você e para as demais pessoas que você não está em férias. Logo, você está em casa e trabalhando. Trabalhar em casa significa você precisa ter uma sistemática, você precisa ter uma rotina. Se você costumava levantar às 6h30, chegar no trabalho às 8 e começar às 8, 8h15, 8h30 a trabalhar, continue nessa rotina. Vista-se para trabalhar. Não pense que você vai ficar de pijama e sua produtividade vai ser a mesma. As pessoas podem falar, mas o que tem a ver o pijama com minha qualidade de trabalho? Tem a ver com que o seu cérebro associa o pijama com descanso. O seu terno e gravata associa com trabalho e ajuda, esses apetrechos todos ajudam você a se focar, a coordenar melhor suas energias e fazer o trabalho acontecer. Da mesma forma, tem o seu cantinho de trabalho. Não fique com o seu notebook procurando lugar todos os dias para sentar, conectar o Wi-Fi e a partir daí trabalhar. O seu cérebro precisa de um sinal que quando você senta àquela mesa, ele fala, agora é hora de trabalho. Se você mora com seus filhos, tem que estabelecer uma certa regra com eles, de tal forma que eles associem de uma forma fácil, que quando você está naquela mesa, naquele quarto, e você disse não, é não, você está trabalhando. Claro, é fácil falar, mas não é tão fácil fazer, principalmente com crianças pequenas. Nesse caso, tenha um lugar em que realmente você consiga se isolar das demais crianças e de tempos em tempos faça uma pausa, inclusive para se divertir junto com elas. Elas vão gostar e vão começar a entender. É um processo de educação para que elas entendam que você está trabalhando. Por fim, se você tem uma equipe de trabalho, é fundamental que você ajude essa sua equipe
a também se organizar melhor para o trabalho de home office. Afinal, muitos deles não sabem e se perdem, se desorganizam naquilo que deveria ser uma coisa tão simples, que é continuar o trabalho que eles já faziam na empresa, só que em casa. Aliás, muitas pessoas têm dificuldade de se organizar mesmo dentro da empresa. Isso só exponencia, isso só fica mais crítico quando elas estão dentro da sua própria casa. Seguindo essas e algumas outras dicas de organização e trabalho home office, eu ouso te dizer, daqui a algum tempo, você vai gostar muito dessa ideia. Boa sorte, fique em casa e seja o mais produtivo possível. Até mais! Entrevista da semana. Hoje nós trouxemos uma economista-chefe da REG Investimentos, que é especializada na área de captar recursos e investir recursos em empresas. E o nosso tema é o efeito econômico da coronavírus na economia, na sua vida. É um prazer tê-la conosco, Simone Pazianotto. O prazer é todo meu estar aqui no Simp. Qual a sua análise do que ocorrerá com o PIB brasileiro face à pandemia que chegou ao Brasil? Na verdade, a gente já tinha ideia de que isso iria acontecer aqui no Brasil desde janeiro. Eu já estava com uma projeção de 0%, no melhor dos cenários. Hoje eu rodei as projeções e, infelizmente, confirma-se que nós vamos ter um resultado negativo, um PIB negativo esse ano, efetivamente, já em todos os cenários, cenário mais otimista, conservador ou pessimista. A projeção no cenário conservador é que o nosso PIB ele fique negativo entre 1,5% e 2%. E a gente tem, diante desse resultado, que agora é inevitável, nós estamos no começo da curva da contaminação, a gente tem que se antecipar ao movimento. Acho que a gente devia ter se antecipado antes, né? Em janeiro a gente já sabia que era impossível o vírus não chegar ao Brasil. A gente deveria ter mas que a gente acha que nunca vai bater na nossa porta, né? E agora é fato. É um excesso de otimismo, né? Isso faz parte do ser humano, né? Sim. A gente só acredita que a situação está ruim quando o nosso vizinho está doente, quando o nosso vizinho da outra porta está desempregado. Até então, é um lado bom do ser humano e ruim por outro lado, claro, né? Mas agora é fato, nós vamos ter um recuo da economia. A gente já vinha se arrastando por 2 anos, com o PIB crescendo aos míseros 1%, e agora vamos ter essa retração, já numa economia que estava martelada por uma recessão, a mais longa recessão da sua história. Uma base deteriorada, hein? Uma base deteriorada, um mercado de trabalho desmantelado, com muita informalidade. Então, agora a gente tem que se antecipar as políticas para acolher da melhor forma essa economia que vai retrocedendo, dar uns passinhos atrás. Nós já vamos chegar lá. Vamos tentar traduzir o que significa, na prática, para as pessoas, uma retração do PIB de algo em torno de 1,5%, segundo os cálculos feitos pela sua organização, pela senhora. Significa o quê? Que todos vão perder? Que o governo perde, que as empresas perdem, que os trabalhadores perdem, que a sociedade perde? Significa que teremos um aumento do desemprego? O que significa na vida direta das pessoas? Nós vamos ter queda do consumo. Queda do consumo significa que a gente vai consumir menos, consumindo menos, as empresas vão produzir menos, produzindo menos, elas vão contratar menos, contratando menos, a gente vai ter mais desemprego. Se a gente tentar esmiuçar isso um pouco mais a fundo, em outras palavras, me parece que o que teria que ser feito para amenizar isto, para que esse impacto não seja tão grande, ou fazendo o que quiser fazer, esse é um quadro que já está dado? Não, ele está dado, mas a gente pode amenizar os efeitos. Nós vamos ter... Como? Primeira coisa que eu acho que é fundamental, a gente tem que dar liquidez ao crédito. A
A gente tem que possibilitar que os empresários, que as empresas, elas tenham um melhor acesso a crédito e crédito a um preço que caiba no bolso dessas empresas nesse momento. Hoje é vexatório a taxa de juros para crédito, seja rotativo ou crédito para investimento de longo prazo, para pequenas e microempresas. Tá? Hoje não basta só a Selic estar baixa, o spread bancário que é oferecido para esses empresários é vexatório, é um dos maiores do mundo. Então a gente precisa dar liquidez, reduzir esse spread para que a taxa de juros fique acessível e caiba no bolso desse empresário que já vai estar praticamente corroído por essa crise. Então isso é fundamental. Nós estamos ouvindo alguns economistas, empresários, comércio uma grita de uma forma geral, de que o Brasil precisa de um plano Marshall, que foi o plano aplicado após a Segunda Guerra Mundial para a reconstrução de vários países, hoje potências econômicas. Na sua avaliação, isso é necessário? Sim, fundamental. Agora, cada vez mais é fundamental que a gente pense que o Estado ele tem que intervir na economia, sim. Agora é o momento do Estado agir com ações, com políticas econômicas, públicas e sociais para minimizar o impacto da redução da economia que é dada. A economia efetivamente vai voltar para trás, nós vamos dar uns passos atrás, vai ter desemprego, a gente vai ter menor crescimento, vai ter retração, nem crescimento, a gente não pode mais falar de crescimento, e agora o Estado tem que agir, agora é a hora do Estado agir e é para isso que a gente paga nossos impostos. Ou seja, na prática, o que está sendo colocado é que município, Estado e União precisam injetar dinheiro já na economia. Todos eles decretaram estado de calamidade pública, o que significa que o Estado pode e deve se endividar para viabilizar a sobrevivência das empresas, independente do seu porte, independente da sua atividade, etc., dando a ela mecanismos imediatos para que isso ocorra. É isso que está sendo colocado? Exatamente isso. A gente precisa e antecipar esse movimento. A gente precisa não só anunciar que a gente vai fazer, e que o governo vai fazer, mas tem que colocar em prática o quanto antes, para ontem, ações que minimizem o impacto dessa retração na economia. Como que isso vai chegar na ponta? Porque o governo está anunciando, para as empresas podem ir nos bancos buscar dinheiro, mas nas nossas pesquisas indicam que apenas 11% das empresas em fevereiro, pesquisa Datafolha, apenas 11% tinham capital de giro suficiente para passar um mês. Agora, em março, com a pandemia, com todos os problemas, esse quadro vai estar muito pior. E já na época, em fevereiro, em janeiro, já não conseguiam linhas de crédito no sistema financeiro. Alguns estavam indo para FDICs, mas mesmo assim, com volumes de recursos, etc., uma morosidade que não atende à necessidade de sobrevivência. Agora nós temos um quadro, muitas empresas vão faturar zero, as despesas continuam, os encargos continuam, os salários continuam, enfim, outros problemas econômicos continuam. Como sobreviver? Então, a primeira coisa, o governo tem que pensar em subsídios a essas. Subsídio é custo zero. Então, a gente precisa realmente pensar em como subsidiar essa empresa para ela se manter nesse período de crise econômica gerada pelo coronavírus. E, além disso, viabilizar formas alternativas de dar liquidez para esse empresário, que não seja mais única e exclusivamente pelos 5 maiores bancos, conglomerados bancários, que representam hoje 82% do dinheiro em circulação, que eles são responsáveis. Então, eles precisam viabilizar hoje cada vez mais fintechs que viabilizem e deem agilidade nessa troca de recursos para quem precisa e quem está disposto a emprestar por preços mais razoáveis, mais adequados, que caibam no bolso e no fluxo de caixa desse empresário. Nós parabenizamos no nosso último programa a iniciativa desses 5 bancos que representam o grosso dos empréstimos,
por se predisporem, ou se predispuseram de uma forma geral, a prorrogar em 60 dias os contratos de capital de giro. E dissemos também que precisa injetar dinheiro novo na economia, porque, caso contrário, muito poucas empresas sobreviverão. Essa é a sua análise também, ou a sua análise é divergente? A gente precisa de união nesse momento. União entre o empresário, o setor financeiro e o governo. Tá? Nesse momento, a gente vai ter que repensar os nossos ganhos, os nossos lucros e pensar as nossas perdas. Né? As nossas perdas nesse momento. Repensar como a gente vai dividir essas nossas, porque todo mundo vai perder. A verdade é que todo mundo vai perder. Então a gente tem que pensar como eu posso ajudar o outro a perder menos, porque se ele perder menos, no futuro eu vou perder menos ainda. E é esse círculo de união que a gente precisa ter hoje em dia. Agora, a grande discussão é sobre a vida das empresas. Para a manutenção de empregos ou para ter alguma atividade econômica ou a sobrevivência, enfim. Um único caminho viável no curto prazo seriam os governos tomarem medidas muito mais agressivas do que vem tomando, além das que já tomaram e que, parabéns pelas medidas que tomaram, mas falta muito mais. Falta. É isso? Estamos só começando. O pacote que o ministro Guedes anunciou de 147 bilhões é só o começo. A gente precisa de muito mais do que esse 147. Falta um zero no final disso. Pois é. 147 é 1 bilhão 470 que está faltando para essa economia rodar. Então, estamos começando. Os governos estaduais também tomaram medidas, anunciando linhas de crédito, ficar em casa para tentar evitar o pico, enfim. Os governos de vários estados têm tomado iniciativas e que também são louváveis, me parece, todas essas iniciativas. Mas o que falta é dinheiro novo e... Dinheiro barato. E barato, claro. Dinheiro novo, dinheiro barato, de longo prazo, que, na verdade, na sua avaliação, quanto tempo deve durar essa crise pessoal, ou seja, do recolhimento das pessoas para evitar o contágio? E na economia, quanto tempo para recuperar esse tempo perdido? Minha projeção é que na América Latina, no Brasil, temos movimentos e necessidades e características muito distintas do que a gente vê em China, Europa, Estados Unidos. Eu projeto que a curva da pandemia aqui no país vai durar em torno de 6 meses. Se durar com um achatamento durante esses 6 meses, o impacto econômico vai ser negativo nos próximos 2 anos. Então, 2020 e 2021, com certeza, nós vamos ter ainda a economia retrocedendo e ainda amargando os resultados dessa curva epidêmica que a gente está vivendo hoje, que vai durar em torno de uns 6 meses. Sobre uma base da economia deteriorada. Desmantelada, que veio de uma recessão mais longa da nossa história, foi 2015, 2016. A gente começou a respirar um pouco, né, em 2017, 18, 19 e agora estamos lá de novo sendo assolados por um fator de força maior, que sabia-se que ia chegar aqui de qualquer forma, mas a gente nunca quer acreditar que vai chegar e que vai impactar negativamente na nossa vida. Simone Pazianotto, nós queremos agradecer muito a sua participação, seus alertas de saúde e econômicos, e desejando que todos possam ter saúde, possam ter esperança e possam enfrentar e sair dessa crise melhor do que entramos. Doutor Cury, nós vamos sobreviver. Não é a primeira crise, nem vai ser a última. E nós somos brasileiros. Se Deus quiser, venceremos. Venceremos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você que tem uma micro e pequena empresa, imagine vender seus produtos de qualquer parte para qualquer parte do país.
Como? Na plataforma KeepSell, você terá a oportunidade de vender de indústria para indústria, indústria para o comércio, indústria para o consumidor final, comércio para o consumidor final. Empresário, cadastre-se agora e conheça a plataforma focada na micro e pequena empresa. Fortaleça o mercado interno.